Diz assim a palavra do Senhor, Filipenses capítulo 4, do versículo 6 ao 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Não sei qual é o seu pedido nesta noite, não sei qual é a sua angústia, a sua ansiedade ou aflição. Talvez as pessoas lá fora tenham até menos problemas que eu e você, que todos nós, mas somente o povo de Deus tem um Deus que ouve nossas orações. Somente o povo de Deus, a igreja do Senhor, tem um Deus que é capaz de nos dar paz, mesmo em meio à dor e ao sofrimento. Então Ele nos orienta que todas as vezes que o nosso coração estiver perturbado, todas as vezes que nós estivermos ansiosos, podemos nos colocar de joelhos diante da sua presença e buscar a paz que vem só dEle. Por isso eu te convido, se você tem algum pedido de oração ou de gratidão, se ponha de pé neste momento. O pedido então de gratidão, de oração, se ponha de pé, vamos colocar diante do Senhor nossos pedidos. Oremos. Senhor Deus, todos aqui, ó Pai, possuem pedidos, necessidades, angústias, aflições. Mas o Senhor é o Deus que vê cada coração, o Senhor é o Deus que vê cada um desses irmãos e irmãs que precisam de Ti. E nós te pedimos, ó Deus, que antes de tirar o sofrimento, antes de tirar a angústia, sempre, ó Pai, use tudo isso para nos fazer parecidos com Teu Filho Jesus Cristo, para nos amadurecer, para nos tornar quem nós realmente devemos ser diante do Senhor, ó Pai. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor conforte cada coração, cada alma que está aflita, cada pessoa que está com alguma necessidade, Senhor Deus, visita, ó Pai, neste dia, neste momento, trazendo o alívio, a paz, a segurança que vem somente de um Deus que reina sobre todos os mares e sobre todas as tempestades de nossa vida, ó Deus. Nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor esteja atento a cada súplica feita agora, ó Pai, nesta noite. Nós também te louvamos e agradecemos, pois podemos ter aflições, podemos ter angústias, mas o Senhor já nos prometeu que o Senhor venceu. E nós venceremos com o Senhor. E nós já temos um futuro garantido. Nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Senhor Deus, já nós temos o Senhor como nossa herança. E somos Teu povo e Tu és o nosso Deus. E nós Te louvamos por isso, ó Pai, porque mesmo em meio à aflição, nós lembramos, o Senhor é o nosso Deus. Nós lembramos da frase que está consumado. E tudo já está resolvido. E foi resolvido naquela cruz. Nós louvamos o Teu nome também, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um, por cada bênção, por cada cuidado, por cada transformação produzida por meio da Tua palavra. Nós louvamos o Teu santo nome por isso. E nós pedimos que o Senhor continue falando conosco, através da Tua palavra. Esteja com cada um dos irmãos, e é isso que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos passar para o momento da palavra agora. Se quiser deixar lá, tinha duas aqui já. Vou deixar ali, tá bom. Hoje nós vamos ter um convidado especial que trará a palavra do Senhor aos nossos corações. Por isso eu gostaria de convidar aqui o nosso irmão Jonatas Ferro, conhecido como Jojo por muitos ou por todos. Ele irá trazer a ministração aos nossos corações nessa noite. Antes, gostaria de orar para que Deus possa abençoar e usar a vida do nosso irmão. Ele que está ali estudando também, almejando o seminário, não, está no seminário, almejando o ministério. E também tem esse coração que ama Jesus e que deseja expor a palavra dele com fidelidade. Então que Deus possa usar a vida do nosso irmão para falar ao meu e ao seu coração essa noite, amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado
Muito obrigado porque o Senhor tem levantado cada vez mais pessoas para compartilhar da Tua palavra. Estamos aqui com o nosso irmão Jonatas, alguém que ama o Senhor, alguém que deseja fazer a Tua pregação sempre com fidelidade e com dedicação. Que o Senhor, ó Pai, possa usar a sua vida, apesar dele, pois sempre é apesar de nós, ó Pai. Mas que o Senhor possa agir com Teu Santo Espírito e que Ele possa ser um instrumento em Tuas mãos, para que o Senhor venha ser o centro das atenções nessa noite, e aquele que vai falar aos nossos corações, ó Pai. Nós pedimos que o Senhor fale com cada um, que o Senhor transforme nossas vidas, que o Senhor, ó Pai, repreenda aquilo que precisa ser repreendido, que o Senhor mude aquilo que precisa ser mudado, e use a Tua palavra agora, ó Pai, como instrumento para fazer essa cirurgia em nosso coração, de retirada de pecado e de santificação de nossas vidas, ó Deus. É isso que nós pedimos, colocando a vida do Teu servo e do Teu Filho em Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Deus abençoe. Graça e paz, igreja, amém? Irmãos, estou nervoso, mas eu espero que esse nervosismo nunca saia de mim, porque é difícil, pregar é difícil, porque tem que ser difícil. Este livro aqui, ele tem um tesouro gigantesco, de valor infinito, porque ele testemunha e revela um Deus gigantesco e infinito. E a tarefa do pregador é difícil, porque ele tem que, de alguma forma, comunicar o tamanho do valor de cada texto que ele vai falar e expor. Por isso, é um trabalho impossível, difícil demais. Portanto, eu sei que eu preciso do Espírito Santo para me ajudar, mas eu também preciso da colaboração de vocês, para que prestem bastante atenção, tá bom? É um dos meus textos favoritos, na verdade é o meu texto favorito no Antigo Testamento, e eu precisava falar do tesouro que é esse texto para nós. Então, abra a sua Bíblia em Isaías 55. Eu já preguei esse texto uma vez com os jovens, eu não sei se eles se lembram, faz um tempinho. O texto de Isaías, irmãos, fica depois de Gênesis, um pouco antes de Apocalipse. Está entre os dois. Ache Salmos. Depois vá um pouco mais para frente. Amém? Acharam? Vamos ler? Isaías 55, todo o capítulo. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim e ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece. E nações que não o conhecem se apressarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel. Pois Ele lhe concedeu esplendor. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se a Ele, para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Pois meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os seus caminhos. Os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra, fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que eu desejo, atingirá o propósito para o qual a enviei.
Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz, e os montes e as colinas enroperão em canto diante de vocês. E todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, em vez de roseiras bravas crescerá a murta. E isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno, que não será destruído. Oremos? Senhor Deus Altíssimo, Deus amado. Deus, precisamos, Senhor, da Tua misericórdia, da Tua graça neste momento, Senhor. Ó Deus, usa-me, Senhor, para falar da Tua palavra, Senhor. Mas com Teu Santo Espírito, ó Pai, também fale nos corações deste povo, Senhor. Fale daqueles, Senhor, que precisam e necessitam de Ti, Senhor. Todos aqui, Senhor. Que nós possamos ouvir a Tua palavra, Senhor. Que eu seja apenas um instrumento em Tuas mãos, Senhor. Sem Ti, Senhor, sei, não irei fazer nada. Mas com o Senhor, ó Pai, não apenas almas serão ganhadas esta noite, Senhor, e conquistadas pelo Teu braço forte, mas também pessoas se voltarão a Deus. Filhos, Senhor, se voltarão ao Pai, Senhor celestial, que os ama e se entregou por eles. Em nome de Jesus, o Santo Cordeiro de Deus. Amém, Senhor. Portanto, antes de começarmos o texto, eu preciso contextualizar para vocês. A primeira coisa interessante desse texto é que ele é o final de um manuscrito antigo. Isaías é dividido em 3 partes. E esta parte em que a gente está fazendo é o final da segunda parte de Isaías, chamado também de Segundo Isaías, ou Livro da Consolação. Por que é importante? Porque este é o final do Livro da Consolação. E a gente, através desse capítulo, talvez entenda por que é tão chamado de Livro da Consolação. O que esse profeta, esta pessoa anônima quer dizer? A gente não sabe, de fato, se foi Isaías, por mais que esteja em Isaías este, tá? Mas é interessante que, do capítulo 40 ao 55, este autor, esse profeta, estava tendo uma visão com Deus, ele conseguiu, no tempo dele, profetizar coisas maravilhosas, coisas boas, que Deus entregou para ele através dessa revelação. A gente vê, por exemplo, que mesmo que ele estivesse no contexto dele, que o povo foi exilado de Israel, foi exilado de Jerusalém. Ou seja, o povo por muito tempo, eu preciso contextualizar isso para vocês, é importante. O povo por muito tempo agiu e esteve na idolatria. O povo de Israel e o povo de Judá se contaminaram com ídolos e se contaminaram com outros deuses. E Deus, em seu juízo, aplicou uma pena. Ele os avisou várias vezes e eles não ouviram. Então, o que Deus fez? Os exilou. Trouxe a Síria, e o povo clamou por ele, e Deus os livrou da Síria. Mas, novamente, eles se voltaram para os outros deuses, Deus trouxe a Babilônia. E a Babilônia foi lá e exilou o povo de Israel, exilou o povo de Judá, pegou aquele povo, a elite de Jerusalém e o resto do povo, e tirou daquela terra. Destruiu o templo de Deus, destruiu o muro de Jerusalém e destruiu aquele povo, trazendo eles para uma terra distante. Agora, se coloque no lugar deste povo, tá bom? Vamos nos colocar neste lugar deles. Cara, a gente está num lugar, no nosso lar, onde a gente cresceu e viveu, e um povo que serve a outros deuses, tá bom? Simplesmente sitiou a nossa cidade, retirou de nós os nossos líderes, nos exilou, retirou de nós a nosso próprio lar, a nossa própria casa, e nos colocou num lugar horrível. E não só isso, mas parece que o nosso Deus, o Deus de Israel, fez isso. Ele trouxe esse povo e fez que eles tivessem sucesso. Como você se sentiria? Talvez abandonado? Talvez isolado? Talvez injustiçado? E daí você, não só isso, mas vê esse povo que te sitiou, que te exilou, adorando outros deuses, e parece que tudo na vida deles dá certo. Parece que a Babilônia é uma potência que está sendo abençoada. Pensa em satisfação sua. Não se passa muito tempo, há um profeta, esse profeta que nós iremos falar, e ele tem essa visão em que ele fala que este povo que te exilou,
ele vai ser destruído. Então, o profeta, lá para o capítulo 43, ele vai falar que, sim, há esperança para Judá. Eles voltarão para a terra deles. Eles voltarão para Jerusalém. E ele vai profetizando a respeito de como Deus os livrará, de como Deus, na verdade, não se esqueceu deles, de que, na verdade, aquilo é uma punição de Deus, é um castigo de Deus para eles aprenderem, mas isso também é por amor a eles, para que eles entendam que o Deus deles é o Senhor. E no capítulo 55 é o final. E nesse final, Deus faz um convite maravilhoso para este povo. Ele faz um convite gigantesco para esse povo. Um convite que nós iremos olhar. E eu quero que vocês se coloquem no lugar do povo enquanto lê isso. Tá bom? A primeira coisa que ele fala, do capítulo 1, do versículo 1 ao 3, é um convite. E um convite de graça. Um convite para satisfação. Preste atenção. Primeiro, ele clama a todos nós. Todos vós, os leitores dessa profecia, todos nós que estão ouvindo a palavra do profeta, a palavra do Senhor. E Deus fala, e ele repete várias vezes, durante o versículo 1 e durante o versículo 3, vinde. Ele faz esse convite, vinde às águas, os que não têm dinheiro. Vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai. Sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Então ele faz um convite. Ele faz um convite para esse povo vir a ele, vir a Deus. E eu gostaria de te perguntar, vocês sabem, desde o começo, desde o princípio, Deus nos criou a fim de sermos satisfeitos em Deus. Sabia disso? Sabia que, na verdade, você não terá satisfação, e eu estou falando isso como uma pessoa que, infelizmente, já provou de coisas deste mundo. Assim como eu tenho certeza que todos aqui já provamos. Nós não sentiremos satisfação, nós não sentiremos alegria em nada que não seja aquilo que nós fomos criados para sentirmos satisfação e alegria. Deus se compara com água. Se você ficar sem beber água, quanto tempo você dura? Pouco tempo? Eu mesmo, se não tomar essa água, acho que eu vou desfalecer aqui. É um alívio para nós. A água é um presente de Deus maravilhoso, não é? É o que te hidrata. É o que te traz um novo fôlego. Cara, sem água, você não dura um dia, 2 dias, 3 dias. Teve alguém aqui que já passou sede alguma vez na vida? Não essa sede quando você está no trabalho, embaixo do sol, mas aquela sede mesmo. É horrível, irmãos. Eu não tive o desprivilégio de senti-la. Mas quando você vê relatos sobre sede, você vê o quão destruidor é. Quando Deus se clama e diz que Ele é a água, e te convida para beber dele, Ele está dizendo que Ele vai ser o seu sustentador, que Ele vai ser aquele que vai te dar fôlego, vai ser aquele que vai te dar alívio, é aquele que te vai sustentar e trazer tantas maravilhas para você. O Deus que clama a você, vinde às águas, é o Deus que te sustenta. E Ele disse, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Deus agora se coloca numa situação em que Ele fala que Ele não é apenas o seu sustento, mas Ele promete a você que Ele pode ser o seu objeto de satisfação. O lugar onde você sentirá alegria. O lugar onde você pode ter pleno deleite. Normalmente as pessoas tomam vinho por situações erradas, né? Para fugir de coisas a respeito do medo, do estresse, da raiva. Tentam fugir do mundo em que eles vivem quando bebem. Este vinho que Deus clama a respeito de si mesmo, não é este tipo de vinho. É um vinho
que é bom. É um vinho que fica na boca e é um deleite aos seus lábios. É um deleite à sua língua. É um vinho maravilhoso. Um vinho que não te faz mal. É um leite que vai te alimentar, que vai te fazer crescer. Assim quando você era criança. Deus, Ele está dizendo para você, Ele será o seu sustentador. Ele será aquele que te fará crescer. Ele é aquele que você deve colocar como objeto supremo de deleite. E no versículo 2, ele faz algumas perguntas para vocês, perguntas pedagógicas. Eu gostaria que você prestasse atenção nessas perguntas. Por que gastar o dinheiro naquilo que não é pão? E o vosso suor naquilo que não satisfaz? Por que gastamos o nosso tempo, o nosso dinheiro, o nosso foco em coisas que não nos satisfaz, em coisas que não podem trazer para nós o que nós realmente precisamos? Quanto tempo você tem ido atrás de coisas que te prometem apenas prazeres passageiros? Apenas prazeres que vêm e daqui a pouco vão? Por quanto tempo você tem ido atrás de coisas que não te darão paz, coisas que não te darão alívio, coisas que te farão escravo? Na escravidão, irmãos, não há deleite. Na escravidão, irmãos, só tem uma busca incessante de cumprir o que precisa ser feito. Infelizmente, essa é uma pergunta muito atual, porque todos nós passamos dias e dias diante dessa pergunta. O que nós estamos procurando, o que nós estamos buscando? Cada ação de nossas vidas demonstra isso. Cada ação e demonstração do que está naquilo no nosso coração está mostrando o que tem no nosso coração, no nosso íntimo. Ora, irmãos, todo trabalho para o Senhor, toda busca pelo Senhor não é em vão. Ele está dizendo para você, busque a Ele. Ele está dizendo para você, pare de ir atrás de outras coisas, venha até mim. Essas coisas não irão satisfazer a sua alma. Essas coisas não irão preencher o teu espírito. Pare de buscar satisfação no seu trabalho. Pare de buscar uma carreira que irá te aliviar de todas as coisas. Pare de buscar a satisfação no seu namoradinho, na sua namoradinha, no seu marido ou na sua esposa. Pare de procurar uma satisfação que você não encontrará nessas pessoas e nessas coisas. Há uma satisfação na sua alma que só pode ser encontrada em Deus. Enquanto você procurar em todas as outras coisas deste mundo, você não vai descansar. Ora, Israel procurou tanto a satisfação em outros deuses. Procurou alívio político, segurança em outros reinos e não no Senhor. E o que aconteceu com eles? Eles ficaram satisfeitos. Eles ficaram insatisfeitos, eles buscavam mais e mais ídolos e ídolos e ídolos. E a gente vê no povo de Israel e na história deles, momentos de mais satisfações, de mais deleite desse povo, de mais alegria deste povo, foi quando eles se voltavam para o Senhor. Foi quando eles colocavam seus olhos novamente no Deus de Israel, no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu te digo, irmãos, pelo esse texto, que vocês não encontrarão nenhuma satisfação em nada deste mundo capaz de suprir o vazio
de Deus em sua alma. Nada poderá tirar de vocês essa angústia a não ser a Deus. Você pode tentar substituir com drogas, bebidas, mulheres, homens, trabalho. Você não vai conseguir. Porque a verdade é que você não foi criado para se satisfazer nessas coisas. Essa luta incessante, Deus te convida, pare de lutar. Pare de trabalhar e gastar o seu suor nessas coisas. Ele continua no versículo 2, sabe o que ele diz? Ouve-me atentamente, ouça a voz do Senhor, comei o que é bom, comei o que vem dEle, o que vem de Deus, o que vem de Cristo Jesus, e vocês se deleitarão. Esta é a promessa de Deus. Ele te mostra onde você encontrará a satisfação. Ele te mostra onde você vai encontrar essa alegria maravilhosa. É em Deus. Ouça-o e vá até Ele. Não há preço para este alimento. Ele diz que é um fino alimento, uma fina refeição. O que é uma fina refeição, irmãos? Para nós hoje. Não é o lanche do Burger King, que ele vai te fazer mal. Normalmente uma fina refeição, minha mãe ela gosta de finas refeições, são aquelas que além de te fazerem bem, elas te traz um deleite, sabe? Faz você ansiar por mais e mais e mais, e aquilo vai te saciando. Assim é com o nosso Deus. Quando você coloca Ele como seu deleite, como seu objeto de satisfação, deixa eu te dizer, será uma fina refeição para vocês. Será uma fina refeição para todos nós. A gente vai poder passar toda a eternidade. E a gente nunca vai se saciar o suficiente, porque a gente sempre vai querer mais de tão bom que é. Quando você come aquele sushi bom, aquela picanha bom, quando você fica cheio, às vezes você até tem aquela gula, às vezes você nem quer mais olhar para aquele sushi. Eu já fiz essa gula. Eu comi o tanto que eu podia. Teve a última ali, minha mãe falou sobre isso hoje, inclusive. A última peça, você não quer nem olhar mais. Aquela peça ali, você está indo além da razão já. É demais para você. Você está comendo porque você quer pagar o tanto, né? Você pagou muito, você vai comer muito também. Mas é gula, irmão. Com Deus não será assim. Porque é tão bom que você não se sentirá satisfeito tanto assim. Você não se sentirá satisfeito, você vai sentir, você não se sentirá cheio. Porque é tão bom que você vai querer mais e mais por toda uma eternidade. Isso é maravilhoso, irmãos. Como é maravilhoso quando a gente realmente busca a Deus. Quando a gente tem aquele pequeno tempo, que parece que eu chamo de pequeno tempo no céu. Alguns chamam de que quando você sente a presença de Deus, aquele alívio maravilhoso. Aquela paz que excede todo o entendimento. Quando tudo perde razão. Quando há um deleite da sua alma e você fala assim, Deus está aqui. E diga-me, aqueles que já sentiram isso, vocês querem ir para outro lugar quando você sente isso? Diga-me, não dá vontade de passar toda a eternidade neste lugar, na presença de Deus? É sobre isso que o texto fala, e é sobre esta sensação que Deus quer te convidar para ter, por toda a eternidade, irmãos. É um convite aos sedentos, é aqueles que estão nessa angústia de procurar aquilo que satisfaz.
E ele diga, é aqui que você vai encontrar, em Deus. Glória a Deus, amém? E ele continua no versículo 3. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Haverá vida agora, quando você vai a Deus. Haverá vida, irmão. Glória a Deus, oh, aleluia. E ele diz o motivo disso, ele diz o motivo porque você viverá, quando você ouvir o Senhor. Ele diz o motivo do porquê você finalmente encontrará o seu descanso. Ele diz, porque convosco, aqui é o porquê, lembra, é o resultado, ele está respondendo uma pergunta, porque convosco farei uma aliança perpétua, um compromisso que não vai se extinguir, um compromisso que não vai ser extinto, que não será morto, que não será apagado, uma aliança perpétua, que durará por toda a eternidade. Ele vai dizer para nós o que é essa aliança perpétua, que compromisso é esse que ele tem. Ele vai falar que é aquela que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Certo? Abram as suas Bíblias. Em 2 Samuel 7,16, eu vou explicar para você. Que aliança é essa prometida a Davi? O servo. Davi foi um rei muito importante na história de Israel. E ele servia ao Senhor, ele era um homem segundo o coração de Deus. E essa é uma característica que Deus coloca sobre Davi na Bíblia. E é interessante que Deus faz uma promessa a Davi. Uma promessa maravilhosa. Ele diz assim, 2 Samuel 7,16, mas a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre, diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Ou seja, a aliança de Deus, a aliança perpétua de Deus, estará sobre essa pessoa, que irá ser a descendente de Davi, que irá reinar para todo sempre. Eu quero contextualizar para vocês, eu quero traduzir isso para vocês. O motivo por que vocês poderão acessar todo o banquete de Deus, toda essa maravilhosidade e valor prometido a você, é porque Deus fez uma promessa. É uma promessa de que alguém viria, e no reino desta pessoa, você sentiria tudo isso que é prometido. Deus, Ele fala sobre Jesus Cristo nessa passagem. Este é o Rei. Jesus Cristo é o descendente de Davi. Ele veio, Ele nos salvou, Ele nos libertou, para que nós possamos, para que a gente pudesse ter satisfação em Deus, para que a gente pudesse ter um relacionamento com este Deus. Ora, irmãos, Ele não promete isso para você durante os evangelhos? Ele fala várias vezes para você sobre essa aliança. Não é Jesus que se compara como a água viva? O que lemos no versículo 1? Não é Ele que diz que Ele é o pão que desceu do céu? O que lemos no versículo? Por que gastar as coisas com aquilo que não é pão? Por que gastar a sua vida com aquilo que não é de Cristo e para Cristo? Ora, irmãos, você terá tudo isso porque Cristo veio, porque esta aliança foi prometida a você e foi cumprida. No texto foi antes de Jesus, por isso que ele fala, né? Versículo 3. Eu irei fazer essa aliança com vocês. Ora, irmão, ela já está feita. Está consumado. Foi comprado para nós a chance, o momento de estarmos com Deus. Foi comprado para nós o nosso relacionamento com esse Deus maravilhoso.
Ele continua falando sobre Jesus. Observe atentamente a parte do versículo 4 e 5. Ele diz assim: eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Ora, irmãos, é claro que Deus deu Jesus Cristo. Ele é um presente maravilhoso para todos nós. Ele o deu em amor, Ele o deu a nós como propiciação pelos nossos pecados. Ele é um presente maravilhoso, Ele é uma dádiva de Deus a nós. Ele é o próprio Deus enviado a nós. Como diz aquele versículo tão conhecido por nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ora, irmãos, não há presente maior de Deus do que o Evangelho de Cristo Jesus. E há 3 coisas que Deus fala sobre Jesus no versículo 4. Ele chama Jesus de testemunho, príncipe e governador. Certo? Você atende que ele fala sobre isso, né? Em que sentido? Ele será um príncipe para nós. Príncipe, porque ele, quando ele vier para nos resgatar, ele assumirá o trono de Deus. E ele será rei sobre nós. Ele é o príncipe da paz. Ele é o Senhor sobre os senhores. Ora, por muito tempo foi cantado sobre o príncipe encantado para as meninas, né? Temos um maravilhoso príncipe encantado, e ele chama Jesus Cristo. Este príncipe encantado, ele reinará, e ele será o maravilhoso rei, justo, fiel e compassivo. Não haverá governo maior, irmãos. Não haverá governo melhor, irmãos. E nós estaremos como povo dele, amém? Ele será um governador, porque ele irá governar um povo da melhor forma possível. Ele é tão sábio. Ora, irmãos, eu lhe convido a ler a Bíblia. Ler o Evangelho com plena atenção naquele que será o seu governador. Você terá mais deleite nisso do que acompanhar muito tempo na política brasileira ou do mundo. Compare o melhor governador da história e você não chegará aos pés do governador que será Jesus Cristo a nós. E ele diz, ele será um testemunho. Ele foi um testemunho, não foi? Ele foi um testemunho quando veio a essa terra e mostrou a todos a face de Deus. E todos os seus atributos perfeitamente. Ele mostrou como Deus é tão honesto e fiel. Como Deus é um Deus de amor, não mostrou? Como é um Deus tão santo, tão maravilhoso, tão forte. Jesus Cristo, irmão, quer conhecer a Deus? Leia sobre Jesus Cristo. Conheça-o. Passe tempo com Ele. Se você tem o Espírito Santo, saiba, é isso que o Espírito Santo quer fazer contigo. Ele quer te mostrar a Cristo. Ele quer ser como um holofote, mostrar a Cristo Jesus em sua vida. E Cristo será o melhor e o fiel testemunho de quem Deus é. Ele está no palco da Trindade, nesse sentido. Ele está se mostrando a todos nós e mostrando, sim, este é o Deus Trino, em seus atributos, em suas características. E no versículo 5, ele continua, irmão, falando sobre o que Jesus Cristo fará, ou, nesse caso, já fez. Esse versículo, ele é citado no Novo Testamento, pelo apóstolo Paulo. Com certeza você convocará nações que você não conhece, nações que não o conhecem se apressarão até você.
por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele lhes concedeu esplendor. Há um povo no Antigo Testamento que não conhece a Deus, não conhece o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E no Novo Testamento, Deus vai falar quem é este povo. São os gentios. São aquele povo que não tinham relacionamento com Deus antes. Eram os gregos, os romanos, eu falei de novo, né? Obrigado. Os romanos, os gregos, os egípcios, os babilônios. Todos esses eram povos que não conheciam a Deus, que não tinham a Bíblia, Pentateuco, a lei, o decreto de Deus revelado como o povo de Israel tinha. Eles não tinham relacionamento com Deus. Adivinha? Se Jesus Cristo não teria vindo, provavelmente você também seria um gentio. Você também seria uma pessoa que não teria a oportunidade de conhecer este Deus de Israel. Mas Deus fala que é por causa de Jesus que você tem este privilégio maravilhoso. Que você tem o privilégio de conhecer o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus do exército, o Deus dos exércitos, o Senhor dos senhores. Sem Jesus Cristo, o véu não teria se rasgado. Sem Jesus Cristo, irmãos, você não teria a oportunidade de conhecer a Deus. Sem Jesus Cristo, irmão, você não viveria, em fato. Nós não conhecíamos a Deus, mas mesmo assim Ele nos chamou. E a grande causa para Ele ter nos atraído, este povo que não o conhecia, foi a glória que Deus Pai concedeu ao seu Filho, como resplendor. Ele o ressuscitou entre os mortos e o exaltou a um assento à direita do Deus. Irmão, você conhece a Cristo porque Ele ressuscitou. Você conhece a Cristo porque Ele te amou. Você conhece a Cristo porque Ele se mostrou como maravilhoso e Ele se demonstrou para você como o glorioso Deus. Diga-me, quando você conhece algo verdadeiramente bom, gostoso, algo que é delicioso a todos os seus sentidos, você não tem um certo sentido de paixão? Tem, não tem? Você se apaixona na hora. Quando você vê algo majestoso, você vê uma vista linda e maravilhosa, você não quer ficar aquele tempo olhando para aquela vista e admirando? Ora, quando Deus te chamou por meio de Jesus Cristo e te mostrou o Cordeiro de Deus, Ele revelou todas as belezas de Jesus para você. Ele estava te demonstrando como Jesus é belo, como Jesus é valioso. Eu acredito, irmão, fielmente, que é aqui que começa. Quando Deus te mostra essa graça, te mostra Jesus Cristo, é quando Ele te convida verdadeiramente. Porque Ele te mostra o objeto da sua satisfação. Ele te mostra, olha Jesus. Ele te mostra Cristo. Porque na hora que você olhar a Cristo verdadeiramente por quem Ele é, jamais você conseguirá se afastar dEle. Jamais você conseguirá resistir a tamanha atração de Deus. Ora, irmãos, eu digo, o seu marido não é irresistível, Jesus Cristo é. A sua mulher não é irresistível, Jesus Cristo é. Deus te trouxe a Ele, mostrando a ti quem Ele é. Assim como nós fomos blasfemos, imundos e porcos, tivemos a oportunidade de ouvir a Deus nos chamar. Em um ato puro de misericórdia dEle para vir até Ele. Ele fez o convite para nós e a glória dEle nos atraiu.
Versículo 6, preste atenção. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone seu caminho e o homem mau seus pensamentos. Pessoal, tem tempo. Para aquele que ainda não conheceu a Cristo Jesus, para aquele que ainda sente angústia, para aquele que ainda está procurando neste mundo alguma coisa para satisfazer, irmão, você tem tempo. Mas você não sabe quando o tempo vai acabar. Você não sabe quando Deus vai se afastar de você. Eu sugiro para você, como um conselho bom, por favor, busque Ele hoje. Para aquele que conhece a Cristo, mas está distante dele, corra para Ele hoje. Irmão, Deus está tão perto. Ele não se esconde de ti. Ele demonstra a si mesmo por todos esses lugares, pelo mundo. Ele demonstra sua glória para você todos os dias. Por favor, busque a Ele. Não vá para o caminho da perdição. Não vá para o caminho da condenação. Você não encontrará nada de bom lá. Busque a Deus enquanto é possível achá-lo, irmão. Um dia Ele irá nos resgatar. Um dia Ele irá. Ou um dia você morrerá. E o seu tempo de buscá-lo irá se esvair. Vai acabar. Um dia eu falei no seminário, é totalmente irracional não buscar a Deus. Todo dia. Sabe por que é irracional? Ora, Deus te promete que Ele é melhor do que tudo que existe nesse mundo. Ele te promete que tudo que vem dele é mais duradouro que todas as coisas que vêm deste mundo. Ele diz que você tem tempo, ora, irmão, para buscá-lo. Ele te promete misericórdia, graça, todo o amor de Deus. Ele criou tudo que é bom. E tudo que é bom vem dele, provém dele. Ora, o quão irracional temos que ser, ou quão cegados pelo pecado temos que estar, para não buscá-lo. É uma falta de fé. Irmão, portanto, eu clamo a você, por alguém que já, pela misericórdia de Deus e graça de Deus, sentiu a presença dEle. E teve uma graça que superabundou a mim mesmo, uma paz que excede todo entendimento. Compensa, irmão. Não só compensa, vale toda a minha vida. E valerá toda a sua vida. E eu lhe clamo, busque Ele hoje. Não deixe para amanhã, você não sabe se estará vivo amanhã. Para aqueles que conhecem Deus, também busque a Deus hoje. É racional você não buscar, você o conhece. Chegue em sua casa e se prostre de joelhos e fale, Deus, mais do que nunca eu sei o quanto eu preciso de Ti. Não haverá nada neste mundo que será mais satisfatório do que estar em Ti. Me esmague com a imensa e maravilhosa graça que você nos disponibilizou. Abunde o meu coração com o Teu amor. Coloque os olhos do meu coração dispostos na beleza de Jesus Cristo e não os tire-o de lá. Não os tire de lá, Senhor. Ó Deus, é um clamor do texto, é um clamor que eu faço. E no verso 7 ele fala que o ímpio abandone seu caminho, o homem mau seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão.
Ele te faz um convite, irmão. Porque você sabe, assim como eu sei, que o caminho que você tem tomado em sua vida não é bom. As suas escolhas não têm demonstrado que você tem buscado a Deus. Seus pensamentos não têm buscado a Deus. Deus te dá um convite também, um convite ao arrependimento. Ele fala para você, não vá atrás do que você quer, porque o que você quer, naturalmente, depois que o homem caiu, é mal. Abandone este caminho. Abandone o caminho que você segue hoje e volte-se ao Senhor. A palavra arrependimento, irmãos, vem do grego metanoia, significa voltar. É uma troca de mente, uma mudança de mente. É como se você estivesse indo para um caminho, percebeu que o caminho não é bom e voltou. É como o filho pródigo, que percebendo que estava perdido, lembrou, na casa de meu pai tem muito mais do que tenho agora. O arrependimento, irmãos, é quando você percebe que o caminho que você tem trilhado não será como você pensa que é. Irmão, neste texto, nesse perícope, Deus fala várias vezes, ouça a minha voz, ouça a minha voz, ouça a minha voz. E desde o começo, desde o princípio, em Gênesis 3, nós vemos que antes o ser humano tinha uma voz que ele ouvia, a de Deus, e era maravilhoso. Quando ele ouviu outra voz, que era a voz daquela serpente, ele se afastou de Deus, ele trilhou outro caminho e ele caiu. E a morte, tudo que é de mal, repousou-se sobre todas as coisas. E hoje, irmãos, nessa geração, nós temos ouvido muitas vozes, muitos chamados, muitas coisas, tantas promessas, Senhor, tantas coisas que ouvimos que tal coisa será melhor para você, que tal político lhe promete que será um governador melhor, que aquele chocolate é o mais delicioso. Fome também, irmão João Batista? A gente ouve diversas vozes, a maioria delas nos convidando a um caminho mau. Os nossos ouvidos ficam cercados, irmãos, e fica difícil discernir aquela voz que vem do Senhor. Todos os dias, normalmente nós buscamos mais vozes do mundo do que a voz do Senhor. A prova disso, normalmente, é o quanto de tempo que você tem dedicado a este livro, a palavra de Deus, e o quanto tempo você tem dedicado à oração. Quanto tempo você tem dedicado ao Senhor? E agora se pergunte, quanto tempo você tem dedicado às outras vozes? Pense consigo, que caminho você está trilhando, segundo o texto? Que voz você tem ouvido? A Escritura diz, examinem-se a si mesmo. Eu lhe peço, examinem-se, irmãos. Que caminho você tem trilhado? Se eu pegar o meu celular agora e demonstrar para vocês quanto tempo eu tenho passado no Instagram, tomaria um susto. E é uma voz que eu sei que tem trilhado um outro caminho, que tem mostrado para mim um caminho diferente da graça. Ora, irmãos, a voz da serpente tem ficado cada vez mais tentadora. Eu lhe peço, não a ouça, não trilhe esse caminho. Volte-se à voz que te chama ao arrependimento. Volte-se à voz de Deus, que diz, meu filho, volte-se a mim. Eu sei, meu filho, que você fez mal.
Eu sei, meu filho, que você trilhou caminhos maus, eu sei que seus pensamentos foram horríveis. Mas se você vir a mim, meu filho, eu sou um Deus misericordioso. E um Deus que dá de bom grado o seu perdão. Não fuja de Deus com medo da ira dele. Venha até Ele, digando: Deus, eu preciso do seu perdão. Irmãos, a diferença do pródigo para o irmão dele. Ora, irmão, verdadeiro arrependimento, ele vem e ele pede perdão. Ele não fala um simples desculpa. Ele não fala: ora, errei, esquece o que eu fiz. Ele fala: Deus, eu errei. Eu sei que eu errei. Eu sei que o caminho que eu tenho trilhado é ruim. E eu sei que a ira que viria sobre mim seria justa se viesse. Eu sei que você tem todo o direito de me castigar. Todo o direito de me exilar. Todo o direito de me deixar na Babilônia como esse povo. Mas eu também sei que o Senhor é um Deus misericordioso. Ora, dê de bom grado o seu perdão a mim. Dê de bom grado, Senhor. Mude o meu caminho. Irmãos, Deus te convida a segui-lo. E Ele lhe promete, nos próximos versículos, que os caminhos dele são mais altos do que os seus. Que os pensamentos deles é maior do que os seus. Que tudo que Ele é o Deus da sabedoria. Não tem um caminho melhor do que o dele. Não tem pensamento melhor do que o dele. E pensar outra coisa, como: Deus, eu sei melhor do que fazer. Eu sei o caminho que eu devo seguir. Isso é presunção, irmão. Deus é o Deus que criou todas as coisas. Um Deus eterno, que não tem princípio e não terá fim. E você, um humano que viveu, ora o Jovair tem 80, uma mixaria perto do tempo de Deus. Um sopro. Ora, você acha mesmo que você sabe o melhor para a sua vida do que este Deus? Ora, você acha que achará mesmo coisas melhores para fazer do que não seguir o Deus que vê tudo, que conhece tudo? Ele pode dizer para você onde você deve ir. Ele irá dizer para você o que você deve fazer. Ele vai falar para você como você deve agir. E deixe-me dizer, será melhor, por mais que você não entenda. Há promessas na Bíblia. A Bíblia fala um monte de coisa de como devemos agir. Olha o Sermão do Monte. E me impede, me deixa triste saber o quanto as pessoas acham que seguir o caminho do Sermão do Monte ou das coisas que Deus fala não será proveitoso ou bom, ou não terá benefícios. Ora, irmão, quão maior enganado você pode estar. Versículo 9: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorrerá com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará vazia. Irmão, que maravilha! O nosso Deus tem uma palavra que sempre irá se cumprir. Nós temos um Deus que quando Ele fala algo, aquilo irá se cumprir. E Deus fala todas essas promessas que eu já lhe disse. Deus fala ainda mais outras promessas neste livro. Eu gostaria de falar uma maravilhosa que Ele faz.
E que, como diz o versículo 12 e 13, fará finalmente que nós iremos sair com alegria e paz. E seremos guiados. Tem uma promessa maravilhosa, irmãos. Assim, o livro da consolação acaba dizendo que aquele povo será resgatado. Que aquele povo sairá em júbilo. Que aquele povo retornará para o lugar onde é o lar deles. O livro da consolação, ele acaba dizendo que Deus tem um plano para este povo. Esse plano é muito melhor. Olha que coisa maravilhosa. E diz que haverá aquele descendente de Davi que reinará sobre eles. Adivinha, irmãos, essa promessa para nós também é. A promessa de Deus que não voltará vazia é que Jesus vai voltar. Ele ressuscitou e voltará para nós, para nos resgatar desse exílio que estamos. Cercados de inimigos, cercados de pessoas, cercados de seres e potestades que querem o nosso mal. Cercado de dor, cercado de tristeza, cercada de angústia. Mas nós voltaremos para o lugar onde pertencemos, porque Deus nos guiará em júbilo e paz. Deus nos guiará para o lugar onde pertencemos, guiará para o céu, guiará para Ele. Jesus Cristo voltará e nos resgatará. Amém, igreja? Amém. E isso tudo, como diz o versículo final, resultará em renome para o Senhor, para um sinal eterno que não será destruído. Deus será glorificado através do nosso resgate. Clame, busque a Deus enquanto é possível achá-lo. E Ele o resgatará no final dos tempos. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu lhe agradeço, Deus Altíssimo. Te agradeço, ó Pai, pela Tua misericórdia. Te agradeço, ó Pai, pelo Teu amor. Eu te agradeço, ó Pai, pela Tua infinita paz e pelo Teu infinito amor. Deus, repouse sobre nós o Teu Espírito e encha-nos, Senhor, com Ele. Deus, que a esperança do nosso resgate, da esperança da volta do nosso Cristo, não seja retirado de nossos olhos. Que nós o busquemos, Senhor, e nos arrependemos de nossos pecados. Ó Deus, que o Evangelho de Cristo Jesus não saia de nossos lábios. Ó Deus, que o povo de Deus desta igreja, ó Pai, busque o Senhor e busque se satisfazer, se deleitarem dEle, para a glória dEle. E para que o nome de Jesus Cristo seja exaltado por toda a terra. Em nome de Jesus, a igreja de Jesus Cristo diz, amém. Olhem.